A gente vai ganhando um pouquinho de idade e vai se permitindo a ter alguns preconceitos e também algumas intolerâncias. Por exemplo, eu vou confidenciar para vocês, o meu maior preconceito diz respeito a duas palavras que eu não pronuncio. A primeira delas é, e a segunda, igualmente preconceituosa, é, eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Eu vou tentar explicar para vocês por que esse meu preconceito. Eu acredito que o médico deva ser bastante preciso nas suas informações. Uma criança que é levada pela mãe ao pediatra, ela precisa ser informada se aquela diarreia que ela está tendo, que motivou a consulta, é provocada por um vírus ou por uma bactéria. E aí, assim, fazer o tratamento de acordo. Não basta apenas usar esse termo genérico. A rigor, até mesmo o Covid ou a AIDS é também uma... Por isso é que a gente não pode ser tão impreciso assim. Agora vamos falar realmente do meu calo. Esse termo eu realmente abomino. Por quê? Todas as vezes que as pessoas estão com uma tontura, e essa tontura vindo acompanhada de vômito ou não, ou com dificuldade para ficar em pé, as pessoas não falam simplesmente, olha, eu estou com dificuldade para ficar em pé. Quando eu levanto, me dá tontura. Elas já vão logo apelando para esse termo que não deve ser assim utilizado. Repito, não é que essas doenças não existam. Sim, elas existem, mas elas são muito genéricas. E o pior, às vezes elas podem confundir o paciente. Eu gosto muito de deixar as coisas assim bem claras. Uma pessoa que está tendo tonturas, a primeira coisa que vou investigar nessa pessoa, principalmente se ela é de um pouco mais idade, é se ela está fazendo um baixo débito cerebral. Então, quando o sangue não está chegando ao cérebro de uma forma a contento, de uma forma suficiente para manter as funções cerebrais, a primeira coisa que a pessoa vai ter é uma dificuldade de ficar em pé. Ela não consegue ir e ela vai fatalmente também ter a sua tontura. Mas isso não é essa doença chamada... Aí não dá. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Eu tenho alguns casos de pacientes meus que foram ao pronto-socorro ou foram à emergência e o médico disse que aquela tontura era simplesmente uma doença do labirinto. Mas, na verdade, o que essas pessoas estavam tendo? Estavam tendo bloqueio atrioventricular, que é uma condição, uma arritmia bastante grave, que faz com que o coração bata menos vezes do que o necessário. E, com isso, manda menos sangue ao cérebro. O tratamento para isso, é claro, assim, em última instância, é a instalação de um marca-passo artificial e não um remédio antivertiginoso. Existem também outras doenças que não necessariamente atacam o sistema vestibular, que é o sistema que nos dá a noção do equilíbrio. Nós temos várias condições que podem dar isso, por exemplo, a diferença de concentração de glicemia, quando a pessoa tem uma variabilidade de açúcar no sangue muito grande durante o período do dia. E isso também pode dar bastante tontura. Uma outra causa de tontura, de vertigem, é também a doença arteriosclerótica. A pessoa que não consegue manter o débito adequado porque tenha algumas obstruções no território carotídeo ou vertebral, ela vai ter vertigem, vai ter tontura, vai ter impossibilidade para manter o equilíbrio. E isso precisa ser bastante bem diagnosticado. Eu já vi casos de pacientes na UTI e o médico, infelizmente, estava dando um antivertiginoso para o paciente, quando é simplesmente tratar a causa base, que é tratar ou a arritmia ou o quadro obstrutivo cerebrovascular. É por isso que eu não digo nem esse nome e também esse não.
Pela terceira vez eu vou dizer, não é que essas doenças não existam, elas existem, mas elas devem ser bem empregados, são termos que devem ser corretamente empregados, da mesma forma que nós empregamos aqui no nosso canal. Sempre nós fazemos questão de empregar os termos corretos para levar a informação da forma que todos nós merecemos. Se você então não fez a sua inscrição, faz logo a inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho para você receber as informações, porque não só nas quartas-feiras nós temos vídeos, nós temos também aos domingos. E também compartilhe o conteúdo para os seus amigos, faça essas informações chegarem ao maior número de pessoas. E eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo, você vai deixar esse joinha aqui pra gente e nos acompanhar sempre. Até a próxima oportunidade.